Olá, querido professor, querida professora. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar um pouco da experiência da educação à distância. Nós estamos vivendo alguns momentos que não são fáceis. São momentos em que a gente tem que adaptar, fazer uma transposição do conteúdo para assistir aos alunos assim nessa distância. E uma das metas que nós temos como professor é otimizar essa aprendizagem, fazer com que o aluno aprenda. Então, é claro que cada um de vocês é perito na área com a qual trabalha, conhece o assunto de ponta a ponta. Agora, que a educação à distância ela nos impõe alguns desafios, isso é verdade. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas experiências, algumas dicas para que a aprendizagem fique mais fácil. É claro que você vai poder pegar qualquer parte desse roteiro que eu estou aqui apresentando a vocês e adaptar da melhor forma como você acha, como você quer, como você prefere, certo? Uma das dificuldades que a gente tem às vezes na questão da educação à distância é delimitar o tamanho do conteúdo. Nós temos na aula presencial a aula em torno de 40, 50 minutos até 1 hora e meia, 1 hora e 20, 1 hora e meia, né, que são duas aulas às vezes geminadas, e como determinar um conteúdo à distância que contemple essa carga horária. É interessante que cada aula na educação à distância ela tenha entre 2 e 4 páginas. Desse texto A4, né, de texto digitado A4. Por que isso? Para que o aluno ele consiga iniciar e terminar as leituras. Eu não estou dizendo aqui que todo assunto deve ter no máximo 4 páginas. Às vezes, é claro, a gente precisa de um assunto um pouquinho mais extenso, tem um pouquinho mais de informação, às vezes o artigo é um pouco maior que a gente gostaria que o aluno consultasse, isso é permitido, mas que a maioria das aulas ela obedeça esse espaço entre 2 e 4 páginas. Outra coisa também que você pode utilizar são infográficos. Tem, às vezes, você consegue encontrar na internet mapas mentais, infográficos, se você tiver uma boa mão para desenhar ou habilidade para trabalhar com animação no computador, você pode também elaborar seus infográficos. Tem alguns sites na área bíblica, né? Você tem Bíblia Brother, você tem o Pinterest e alguns outros que são muito legais e tem ilustrações que ajudam a assimilar o conteúdo, que condensam muitas vezes as informações que nós gostaríamos de trabalhar. Os assuntos eles precisam ter uma sondagem. É interessante que a gente possa fazer essa sondagem passo a passo. Para quê? Para que o aluno ele tenha esse começo, meio e fim. É interessante que cada aula ela tenha essa noção. Você pode fazer uma pergunta, você pode fazer questionário objetivos ou também discursivos. Só quero chamar a atenção o seguinte: quando a gente está à distância, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões discursivas. Por quê? Porque da medida que o aluno responde, ele gostaria também da resposta, ele gostaria do feedback, que em sala de aula a gente poderia dar um geral para todos, mas quando a gente está à distância é interessante que a gente possa dar esse feedback. Então, se você pede muito texto discursivo, saiba que você vai ter que dar também muitas respostas a esse texto. Se os textos estão mais objetivos, você basta liberar o gabarito e o aluno ele vai conferindo ali. Se ele tiver uma dúvida sobre determinado ponto, ele vai fazer uma pergunta aqui e outra ali. Mas textos discursivos requer do professor à distância tempo para a dada evolutiva. E não estranhe, na educação à distância, os alunos gostam de pressa para a devolutiva. Então, se faz texto discursivo, esteja pronto para dar também as voltas. Outra coisa também que inquieta muitos professores na questão da educação à distância: professor, eu preciso gravar aulas? Às vezes sim. Você vai poder utilizar esse recurso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou gravando com o celular. Eu tenho uma pecinha, que é uma pecinha baratinha de R$ 10, que eu posso adaptar o microfone ao celular. Eu vou ver se consigo postar aqui a foto dessa pecinha para que você tenha noção do que eu estou falando. E eu consigo colocar esse microfone, pode ser aquele microfone mesmo do computador, que isso ajuda a estimular o áudio. Meu ambiente aqui, eu estou com a casa toda fechada. Eu estou utilizando também a questão da iluminação. Eu estou aqui com um pedestal de microfone e eu tenho um bocalzinho que eu encaixo na extensão e ele está iluminando mais o meu rosto. Minha sala é clara, eu estou com a iluminação aqui dos vãos aqui laterais também, mas eu estou com essa lâmpada mais próxima a mim que ajuda a visualizar melhor, tira as sombras que às vezes aparecem. Você pode fazer isso também o seguinte: se você tem o seu birô, tem o seu escritório, você pode pegar também aquela luminária de escritório e colocar o foco virado para o professor. Isso já ajuda na iluminação. Se não tem um microfone,
tente fazer um pouquinho mais próximo do rosto, que o microfone do celular vai captar também essa sua voz. Vídeos curtos. Esse é o nosso desafio. Eu sei que assuntos às vezes são longos, mas a gente precisa pontuar, dar alguns direcionamentos e transformar esses vídeos mais curtos para que o aluno possa consultar. Professor, eu tenho dificuldade em fazer vídeo. Pesquise no YouTube. Há muitos professores que já postaram vídeos, há palestras. Os assuntos que nós trabalhamos tem muito vídeo já pronto, com animações, com a qualidade muito boa. Então, separe um tempo, faça a pesquisa desses vídeos. Não é necessariamente o professor que precisa elaborar o vídeo. Se você já tem pronto, você economiza tempo, você tem um material de qualidade e ele já está em domínio público, porque as pessoas que postam ali, postam para o compartilhamento. Então, aproveite esse recurso. Outro recurso que você pode também utilizar é o áudio. Você pode fazer o podcast. O podcast, todo celular, todo computador, ele tem um gravador de áudio. Aí, nesse sentido, se você vai gravar no computador, você pode incluir o microfone, você grava o seu áudio, coloca um título ali para você não perder o áudio nas pastas. E quando postar num grupo de WhatsApp, por exemplo, coloque embaixo do áudio uma descrição do que você está falando. Por exemplo, apresentação da aula tal. Discussão sobre o assunto X, do assunto A, assunto B. Para quê? Para que o áudio ele não fique perdido no meio das postagens. Então, vai colocar um podcast, vai colocar um áudio, anexa o áudio, e embaixo escutem esse áudio, porque ele vai lhe orientar acerca disso. Então, é a nossa apresentação da aula tal. Não deixe o áudio muito grande, não. Alguns alunos têm resistência a isso, tá certo? Não há regra, tem que ser 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não. Tente ser sucinto, né? Apresente as questões principais, faça as orientações devidas e com certeza os alunos vão estar apresentando. Alguns professores estão utilizando o recurso do WhatsApp. O grupo ele serve para isso. Você pode fazer um grupo e pode fazer também a lista de transmissão. A lista de transmissão acaba inibindo um pouco o aluno de estar... Aqui são coisinhas nossas que estão caindo aqui Acho que passou um gato por ali. Isso acontece, viu? Quando a gente está gravando em casa, isso pode acontecer, não fique preocupado. Brinque, leve a situação. Um dia desse eu estava gravando, o meu vizinho começou a gritar aqui. Eu coloquei até uma legendazinha, mais um que fugiu da quarentena. Então fique tranquilo em relação a isso. Então, como eu estava dizendo aqui a vocês, quando a gente utiliza um grupo de WhatsApp, a gente pode usar a lista de transmissão. O aluno vai ter contato somente com a gente, mas você faz uma transmissão de massa, né? Você faz um compartilhamento de massa. E a outra coisa que você pode utilizar é o grupo propriamente dito. Se você não quer que o grupo fique poluído com muitos comentários, vá lá nas configurações e coloque só o administrador pode fazer postagem. Se você quer no momento que o aluno poste alguma coisa, você libera. Você pode ficar alternando o tempo todo nisso daí. Mas tem uma noção de colocar as atividades em etapas. Por exemplo, você vai colocar a abertura da aula com as orientações. Colocou, embaixo você tem um vídeo, uma videoaula ou o seu próprio vídeo. Você coloca, deixa o vídeo carregar e vem com a sequência, porque fica mais prático para o aluno acompanhar. Às vezes a gente faz a anotação no Word, aí faz o Ctrl+C e o Ctrl+V de uma vez, fica na sequência, mas não vai carregando os vídeos, não vai carregando devidamente os áudios que você quer anexar ali. E quando nós fazemos isso, nós cumprimos a nossa meta, que é otimizar a aprendizagem. Nós temos a tendência como professor, de querer fechar os nossos assuntos, mas nós precisamos entender o seguinte: todos os nossos assuntos eles precisam ser executáveis. O nosso conteúdo ele precisa ser executável. O aluno ele deve ter condições de começar e terminar as atividades. Para quê? Para que ele não fique frustrado. Porque um aluno frustrado ele acaba se achando incompetente para aquela disciplina e mais cedo ou mais tarde ele acaba trancando o curso, porque ele acha que não tem condições de fazer isso. E esse é um dos desafios da educação à distância. Estimular essa autonomia. E lembrando o seguinte, que a autonomia não é sinônimo, o aluno faz tudo sozinho, não. O aluno ele é direcionado para ajustar o seu tempo, para ver as melhores formas de apreender aquele conteúdo, conforme os objetivos educacionais que foram traçados pela instituição. Então, um aluno que ele consegue iniciar e terminar as tarefas, ele está muito mais motivado a seguir em frente do que aquele aluno que não consegue terminar as tarefas. Então, eu gostaria que você pudesse aproveitar
essas dicas, essas orientações, e que a sua prática docente ela fique cada vez mais aperfeiçoada, porque eu tenho certeza que você é ótimo nessa matéria. Você é muito bom. O que a gente precisa só é fazer os ajustes, porque às vezes a questão da educação à distância ainda tem sido um desafio para muitos de nós. Então, estou à disposição para alguma orientação, para algumas dicas, programas que a gente pode utilizar para editar o vídeo. Eu vou depois postar o link desse programa que eu utilizo no próprio celular, é bem fácil, eu consigo colocar uma imagem, consigo colocar uma legenda, alguma coisa, e é bem simples, eu já posto direto no YouTube. Depois eu só copio o link e posto onde eu preciso. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Estamos à disposição para ajudá-lo. Então, boas aulas. Deus abençoe a sua vida.